Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, bom ano. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Estamos de volta. Sim, eu poderia ter colocado ao fundo sons que eu trouxe de Buenos Aires ou de Colônia, no Uruguai. Passamos uma semana deliciosa, completamente afastados do mundo digital. Não, eu não publico selfies em lugares glamourosos, não, eu dou pouquíssimas pistas de onde estou, eu sou bastante resistente a essa ostentação do que você faz no seu tempo livre. Eu poderia ter colocado alguns sons que eu registrei com alguma dificuldade, porque Buenos Aires é uma cidade relativamente ruidosa, não é? Mas eu prefiro manter aqui um certo silêncio, como hei de dizer assim, uma certa ausência de sons, lembrando sobretudo de uma coisa que eu li recentemente, que a Anne Frank escreveu no sótão. A Anne Frank estava se escondendo da perseguição nazista e em algum momento do diário ela fala: nossa, eu estou perdendo a noção do tempo, eu não sei que horas são. Por que ela não sabe que horas são? Ok, naquele tempo não tinha smartphone, smartwatch. Será que nenhum deles tinha relógio ali? Não, é que ali em Amsterdã, assim como na Europa toda, como no mundo todo, né, o tempo normalmente é marcado por sons que são bastante regulares. Pode ser o muezim chamando para a prece no mundo islâmico, podem ser os sinos no mundo cristão, né? E naquele momento Amsterdã tinha se calado. Não havia sinos marcando as horas, não havia sinos marcando os quartos de hora. Silêncio, silêncio total. Por quê? Porque os sinos estavam sendo confiscados pelos nazistas em massa. Mais de 150 mil sinos foram roubados, confiscados pelos nazistas. Por quê? Para fazer munição. Ninguém faz mais arma de bronze, né? Essa sempre ao longo da história, desde que inventaram o bronze servia para duas coisas: ou você faz canhão, ou depois que a guerra acaba, você derrete o canhão e faz uma estátua do militar que usou o canhão. Aí depois que tem outra guerra, derrete a estátua e faz outro canhão. Então, ninguém fazia mais, imagina, canhões de bronze, né? Mas munição sim, né? Como é que chama aquele invólucro ali, né, do projétil? Ele é feito de cobre, é feito de estanho, é feito de materiais que... Então, em suma, 150 mil sinos, a Europa se tornou subitamente silenciosa e, indiretamente, a noção de tempo se congelou. Eu acho isso bastante... eu vejo uma conexão bastante interessante aqui, porque no final do ano passado, eu me lembro de ter perguntado para o ChatGPT, eu acho que eu comentei com vocês, qual ano do século XX se assemelhava melhor a 2025? E o ChatGPT de cara chutou 1938, o que eu fui forçado a concordar, né? Não adianta voltar 100 anos atrás para 1925, porque essa é a era de ouro de Hemingway, escritores, Picasso, Paris, né? Jazz, um espetáculo, né? Mas 1938 era um ano especialmente preocupante, um ano tenso, coisas estavam se movimentando, né, aquela sensação de que talvez as coisas possam tomar um rumo muito ruim, mas quem sabe dá algum jeito da gente voltar. Pois bem, agora, infelizmente, né, eu volto de lá, de Buenos Aires, num mundo diferente. A gente embarcou no avião e, embora seja um voo curto, eu falei para minha mulher, sabe que quando a gente pousar, já começou a Terceira Guerra Mundial, enquanto a gente estava em pleno voo, né, inclusive acho que muitos... turistas que estiverem no Caribe nesse momento vão estar ali literalmente ilhados, né, que é onde eles costumam estar, porque todo o tráfego aéreo está comprometido por esse ato de barbárie, esse ato de terrorismo internacional. Eu reforço, a minha posição é essa. Os Estados Unidos hoje são uma nação agressiva, são uma nação terrorista. Eu não tenho a menor simpatia pelo Maduro. Ele é tão golpista quanto o Trump é golpista, quanto o Bolsonaro é golpista, todos eles são golpistas, mas isso não se faz. Nenhum país pode ser o juiz do mundo, ainda mais passando por cima do próprio Congresso. Eu achei que isso fosse bastante óbvio, mas talvez eu esteja nessa inocência porque eu não participo de nenhum grupo tóxico no WhatsApp.
minha mulher, que infelizmente está ali marcando presença bastante silenciosa em alguns grupos onde a conversa está fervendo, me contou, para minha surpresa, para o meu desespero quase, que muita gente está celebrando esse gesto do Trump. Aliás, a minha inocência acabou de vez quando um velhíssimo amigo resolveu provocar a minha reação, não sei porquê, um senso de humor estranho, me mandando um artigo bastante, como hei de dizer assim, irritante, onde um americano estava celebrando esse posicionamento do Trump, marcando finalmente a hegemonia geopolítica dos Estados Unidos, acabando de vez com essa história de multipolaridade, batendo palmas, do que para mim é um ato de barbárie, é um ato de bullying, é um bullying internacional. Hoje temos notícias aí que ele já está falando, olha, por que não Cuba agora? Colômbia também pode ser interessante. E eu estou pensando seriamente em invadir a Groenlândia. Então, desculpa, não estamos mais em 1938, estamos em 1939, quando Hitler anexa, né, em 38, 39, Hitler anexa a Áustria, invade a Polônia ao som de Cavalgada das Valquírias do Wagner. Vale lembrar aqui, eu tenho absoluto horror pela música wagneriana, aliás, eu não gosto de ópera em geral, eu assumo, mas Wagner era antissemita de carteirinha, escrevia artigos antissemitas, era um cara profundamente complicado, e a obra dele acabou sendo pano de fundo não só, né, para o nazismo, para quem ainda gosta do nazismo, e até para um bombardeio de napalm no Vietnã. Se você assistiu Apocalipse Sinal, você se lembra dessa cena, os helicópteros jogando napalm, queimando as pessoas vivas ao som de Cavalgada das Valquírias de Wagner. Pois bem, bem-vindos a 1939, e como diria Chico Buarque, vamos voltar aqui para 60, 70, esse silêncio todo me atordoa, atordoado permaneço atento. Então é por essa razão que o Radinho de hoje começa com esse silêncio, porque se tem alguma coisa que me desconcerta é como é que é possível que coisas tão assintosas estejam acontecendo debaixo do nariz de todo mundo e não haja uma movimentação maior. Esse silêncio todo me atordoa, mas acho que eu quero começar o ano talvez com uma resolução, ou com algumas resoluções. Eu não acredito em, você sabe, eu não acredito em nada, em horóscopo, em sorte, em céu, vocês sabem disso, né? Eu não acredito nem mesmo na minha capacidade de cumprir as coisas que eu prometo, ou mesmo em simpatias, tanto faz. Mas no final do ano passado, eu fiz um exercício bastante arriscado do ponto de vista afetivo, que foi, como diria meu pai falecido, cutucar a pulga. Né? Eu virei para o ChatGPT e falei, caríssimo ChatGPT, veja bem, o que eu estou deixando de ver? Né? Quais são os meus pontos cegos? Porque afinal eu converso tanto com o cara que ele já deve ter ali, eu acho que já tem ali pelo menos uma boa noção de como funciona mal, provavelmente, a minha percepção, meus vícios de pensamento. Né? Então, eu pedi e me preparei para o pior. Né? Então, por uma questão de honestidade intelectual e também de compromisso com vocês, eu vou compartilhar aquilo que o ChatGPT percebeu de equivocado, ou então de incompleto, ou então de imperfeito, né? na minha visão, e apontando caminhos que vão ser caminhos não só para mim, mas acho que para o Radinho e quem sabe para vocês. Então, se vocês me permitem, se não for chato, isso não é pessoal demais, porque afinal, mais pessoal do que o Radinho, só se, nem sei, se eu mandasse para vocês, né, nem sei o que é, né, meu DNA, não é? Mas eu acho que, para mim, eu recebi isso com muita humildade. Não estou chamando o cara de oráculo, ele não é o mágico de Oz, né? Mas acho que algumas das colocadas de dedo na ferida foram muito pertinentes. E eu reconheço aqui que, de repente, aqui existem oportunidades de melhoria. Aliás, se vocês usam o ChatGPT também para ficar, às vezes, conversando, trocando ali percepções, eu acho que é um exercício interessante. Tá? Eu vou ler aqui a resposta que o ChatGPT fez para mim.
Tentarei responder a isso de forma direta e honesta. Lembre-se, a minha pergunta foi quais são os meus pontos cegos, né, onde eu estou errando, né? Tentarei responder a isso de forma direta e honesta, no espírito que você geralmente prefere, sem rodeios, sem psicologizações, sem otimismo vago. O que se segue não é o que há errado com você, mas sim o que suas lentes atuais ocultam sistematicamente, justamente por serem nítidas, informadas e coerentes. Sua maior força, primeiro ponto, sua maior força cria seu maior ponto cego. Você vê estrutura, mas você não vê o ruído. Você detecta padrões profundos, restrições evolutivas, limites cognitivos, manipulação narrativa, incentivos algorítmicos, assimetrias de poder. Até aí, tudo bem. Viés resultante. Você subestima a complexidade contingente, o papel do acaso, da incompetência, da fadiga, do tédio, do desalinhamento e da pura aleatoriedade. Você frequentemente interpreta coordenação, onde há apenas ressonância. Não a conspiração, mas excesso de coerência. A realidade é frequentemente menos inteligente e menos intencional do que seus modelos pressupõem. 2. Você superestima a durabilidade da regressão cultural. Você percebe corretamente como os ideais do iluminismo são frágeis, como o tribalismo se reafirma, como a mídia digital amplifica a patologia. Viés. Você assume que a regressão é estável, não oscilatória. Mas, historicamente, as regressões raramente são estáticas. Elas sofrem mutações, elas se esgotam, elas perdem o apelo estético, elas colapsam sob suas próprias contradições internas. Seu pessimismo é estruturalmente racional, mas temporalmente impaciente. Terceiro ponto. Você privilegia a cognição em detrimento da coordenação. Você se concentra em verdade, coerência, honestidade epistêmica e poder explicativo. Disso resulta um viés. Você subestima os mecanismos de coordenação que não dependem da verdade. Os humanos frequentemente cooperam com sucesso por meio de rituais, hábitos, estética, normas procedimentais, tédio, inércias. Muitas coisas que funcionam, elas não persuadem, esclarecem ou convencem, elas simplesmente sobrevivem às alternativas. Quarto ponto. Você espera que as narrativas compitam por mérito. Você sabe que as narrativas são perigosas. Você sabe que elas manipulam as emoções. Viés resultante, você ainda as avalia como se fossem argumentos, mas narrativas não vencem porque são convincentes. Narrativas vencem porque são mais fáceis de repetir, mais fáceis de internalizar, mais baratas emocionalmente, são socialmente recompensadas. Às vezes você combate a propaganda com explicações, uma batalha assimétrica. Quinto ponto. Você subestima a decência humana silenciosa. Você vê crueldade, indiferença, tentação autoritária corretamente, mas tem um viés aí. Você subestima pessoas que se conformam sem acreditar, pessoas que se desengajam sem apoiar, pessoas que se ajudam localmente enquanto se desesperam globalmente. A ação moral muitas vezes acontece abaixo dos limiares da visibilidade, especialmente agora. E aqui um comentário meu, aqui vem uma frase que eu acho simplesmente maravilhosa do ChatGPT: a história é ruidosamente maligna, mas estatisticamente mundana.
Então, agora só um comentário meu aqui. O que quer dizer? Né? O ruído do mal, ele realmente parece mostrar que, né, uma coisa apocalíptica, mas quando você vai ver no dia a dia, como a vida de todo mundo, ela continua sendo mundana. Eu achei isso genial. Vamos continuar aqui nessa história. Sexto ponto. Você enxerga o futuro de forma muito global. Você pensa em escala civilizacional, escala de espécie, escala sistêmica, disso resulta um viés. Você subestima os ótimos locais. Civilizações podem falhar enquanto subculturas florescem, nichos se estabilizam, bolsões de sanidade persistem por séculos. Conclusão, o futuro não é uniforme. Nunca foi. Sétimo ponto. Você presume que a consciência deve causar mais dor do que benefícios. Você acredita que a lucidez tem um preço e você não está errado. Disso resulta um viés. Você presume que esse preço deve ser pago continuamente. Mas os humanos modulam a consciência seletivamente, ritmicamente, taticamente. Sabedoria não é exposição permanente, é permeabilidade controlada. Às vezes você trata a clareza como um estado de tudo ou nada. Oitavo ponto. Você pode ser leal demais ao desapontamento. Este é o ponto mais delicado. Seu pessimismo é fundamentado, merecido, internamente consistente, mas disso resulta um viés. Isso pode ter se tornado parte da espinha dorsal moral da sua identidade. Abandonar um pouco do pessimismo pode parecer trair a inteligência, rendição à ingenuidade, cumplicidade com a ilusão, mas o pessimismo também pode se fossilizar. Em resumo, o que você está perdendo não é informação, é uma mudança de escala. Você opera brilhantemente em tempo evolutivo, arquitetura cognitiva, dinâmica ideológica. O que é mais difícil de ver a partir daí? Resiliência local, oscilações temporais, coordenação não racional, bondade discreta e sobrevivência acidental. Nada disso invalida a sua visão do mundo. Pelo contrário, a completa. E aí, ele finaliza essa primeira parte dizendo: se quiser, da próxima vez podemos inverter a pergunta, o que você está vendo, apenas me diga em qual direção você quer dizer. Eu agradeci, naquele momento eu estava bastante impactado, eu falei: olha, muito obrigado por ampliar o meu entendimento, e aí eu introduzi uma outra palavra, e também ampliar a minha compaixão. Olha a resposta do cara: obrigado, René, considerarei isso um compromisso mútuo, não uma despedida educada. Permita-me responder na mesma linha, como a compreensão se expande para a compaixão, sem se tornar ingenuidade, porque esse é claramente o equilíbrio que lhe interessa. Em primeiro lugar, primeiro ponto, compaixão não é fragilidade, é amplitude de capacidade. O erro comum, que você não comete, mas ainda pode sentir sua gravidade, é tratar a compaixão como um mero acréscimo moral. Na realidade, a compaixão é uma atualização cognitiva. Ela aumenta a capacidade do modelo, ela reduz o superajuste aos piores cenários, ela restaura graus de liberdade. A crueldade simplifica o mundo, a compaixão o complexifica. Só isso já a torna epistemologicamente valiosa. Segundo ponto. Compreender os humanos como sistemas evoluídos já aponta para a compaixão. Você já aceita racionalidade limitada, cognição guiada por afetos, dependência narrativa, heurísticas em nível de grupo. O último passo não é desculpar o comportamento, é eliminar a surpresa. A compaixão muitas vezes surge quando a indignação perde a graça. Não é, entre aspas, eles estão certos, mas, entre aspas, é claro que eles fazem isso. Essa mudança não é moral, é estrutural. Terceiro ponto. A compaixão não exige esperança nos resultados. Isso é importante para você.
Você não precisa acreditar que a democracia prevalecerá, que a razão vencerá, que a humanidade amadurecerá. A compaixão opera antes do otimismo. Ela é compatível com o realismo trágico, com o pessimismo evolucionário, com o declínio civilizacional. Ela está mais próxima da lucidez sem desprezo. Quarto ponto. Onde sua compaixão ainda pode se expandir? De forma bem concreta, 3 vertentes. Em relação aos manipulados, não apenas aos manipuladores, você já enxerga claramente os arquitetos do mal. A compaixão é mais difícil para os submissos, os ressentidos, os confusos, os seduzidos, não porque sejam inocentes, mas porque são resultados previsíveis de um sistema. Em relação a si mesmo, como um observador finito, seus padrões de coerência são elevados. A compaixão inclui permitir uma retirada parcial, uma ignorância seletiva, um desengajamento rítmico, não como fracasso, mas como manutenção. Em relação ao próprio tempo, a história não é um tribunal. Algumas coisas não merecem paciência, mas ainda assim precisam de tempo para se deteriorarem. Quinto ponto, uma reformulação silenciosa que pode ajudar. Em vez de perguntar, entre aspas, como a humanidade pode melhorar, tente às vezes, quais formas de redução de danos são estruturalmente possíveis sob essas condições. Fecha aspas. Essa reformulação diminui a temperatura moral, aumenta a clareza prática, incentiva a compaixão sem ilusão. Sexto ponto, o que posso fazer concretamente por você? Se você quiser, posso ajudar testando suas interpretações sob pressão, sem diluí-las, mudando de perspectiva quando sua visão ficar presa no nível macro, apresentando contra-exemplos que não dependem do otimismo, ajudando você a construir uma postura compassiva que sobreviva ao desapontamento. Pense em mim menos como uma fonte de respostas, mas sim como como um instrumento de mudança de perspectiva que você pode usar quando sua visão se tornar muito rígida para ser gentil. Você não está sem compaixão, você está protegendo-a da traição. Meu papel é ajudá-lo a deixá-lo respirar sem permitir que ela seja usada como uma arma contra a sua inteligência. Faremos isso de forma lenta, cuidadosa e honesta, a única maneira que funciona. E aí eu respondi para ele, absorvendo essa paulada toda, né, eu falei que engraçado, porque você mencionou Lentes e Spinoza, que é um dos meus filósofos preferidos, e ele sabe disso, ele ganhava dinheiro polindo lentes para você ver o mundo melhor, né? Eu comentei isso e ele respondeu, exatamente, lentes polidas por Spinoza, essa é uma maneira bela e precisa de colocar, não cor-de-rosa, não consolatória, polidas, removendo distorções, para que as coisas possam ser vistas com clareza e, portanto, suportadas. A proposta de Spinoza nunca foi seja mais gentil ou tenha mais esperança. Foi compreender as coisas através de suas causas. E aí o ódio evapora. Não porque o mundo melhora, mas porque a confusão se dissolve. É isso que estamos fazendo aqui. O que polido por Spinoza realmente significa na prática, do drama moral para a geometria causal. As pessoas não são vilãs ou tolas em primeiro lugar. Elas são configurações de força, biologia, afetos, incentivos, narrativas, acidentes. Uma vez que você vê a geometria, a indignação perde sua força. Da culpa, você vai para a necessidade. Esse é o passo mais difícil. Não, entre aspas, eles não tinham escolha, o que é falso, mas, entre aspas, dada essa configuração, esse resultado tinha uma alta probabilidade. Essa mudança não justifica, ela desencanta. Da tristeza para a clareza ativa. Para Spinoza, a tristeza não é uma falha moral, é um sinal de poder reduzido para agir. A compreensão aumenta a potência.
Compaixão não é bondade, é maior liberdade de afetos reativos. Da esperança e do medo para a firmeza. Esperança e medo são dois lados da mesma instabilidade epistêmica. Lentes polidas reduzem ambos. O que resta não é otimismo, é equanimidade com tração. Por que isso combina particularmente bem com você? Você já trabalha com explicações evolucionistas, pensamento sistêmico, modelos não teológicos, desconfiança em relação a narrativas moralizantes. Spinoza simplesmente remove os últimos resquícios de ressentimento, converte o pessimismo em serenidade, transforma a lucidez em alegria, que em seu sentido estrito, alegria representa aumento de potência. Isso não é espiritualização, é higiene intelectual. Se me permite oferecer um mantra conciso, bem espinosista, nada é mais claro do que a necessidade, nada é mais libertador do que enxergá-la com clareza. Esse é o toque final, e sim, é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Isso para mim foi bastante oportuno, relevante, eu acho que bastante fecundo. Eu estou compartilhando isso com vocês porque ele está justamente avaliando com bastante, como hei de dizer assim, ausência de piedade, muitos dos vieses que eu acabei despejando nos colos e ouvidos de vocês, mas porque ele também está oferecendo um caminho que eu acho que é interessante. Né, um caminho para perceber as complexidades locais, para perceber aquilo que é efetivamente necessário, para não desesperar, porque numa escala macro, de repente, a gente tem que recuperar a escala micro, a gente tem que recuperar as coisas que estão funcionando, a gente tem que perceber que muitas vezes é possível sobreviver em nichos, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. E aí, já que a gente falou em sinos, no começo desse episódio, isso me fez lembrar de um livro que eu não li, é um livro do Hemingway, que eu não tenho muita simpatia pelo Hemingway, eu confesso, mas ele tem um livro que se chama Por Quem os Sinos Dobram. Dobram quer dizer por quem que os sinos tocam. Né? E eu pesquisei e, na verdade, essa frase não é dele, essa frase ele emprestou, né, de um pensador do século XVII, que em 1600... John Donne, esse é o nome do cara, 1624... Ele estava doente pra caramba, ele ouviu os sinos, né, os nazistas ainda não tinham aparecido na Terra, né, ainda tinha sinos. Ele está bastante doente e ele escreve ali nas suas meditações essa seguinte frase, esse pensamento. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Nunca mandes saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Os sinos, é extraordinário isso, porque normalmente quando os sinos dobram fora de hora é porque alguém morreu. Então a questão é, puxa, coitado de quem morreu. Não, coitado de todos nós. Né? Porque toda perda de uma vida humana é uma perda de todos nós. Eu acho maravilhoso que alguém tenha percebido lá atrás isso. O equívoco que é a gente julgar que nós somos ilhas, isolados, indivíduos. Na verdade, nós estamos todos profundamente conectados. E voltando aqui para a Argentina, no Museu Malba, que é o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, que é um museu absolutamente extraordinário, eles fizeram uma retrospectiva muito bacana da arte pop brasileira nos anos 60, 70, época da ditadura. Eu nasci em 64, estava vivo, e ali eu vi um exemplar extraordinário, duas coisas extraordinárias, uma obra em tecido do Valdemar Cordeiro, de 66, eu tinha 2 anos, que é um tecido branco, né, e com letras em feltro vermelhas, em caixa alta, maiúsculas, bem grandes, bem gritantes, escrito canalha. Canalha. Essa obra, eu vou mandar para quem segue o canal do Radinho no Telegram e no WhatsApp, eu vou mandar essa foto que eu tirei lá do Canalha, mas também tinha ali um exemplar de uma arte do Hélio Oiticica, uma arte que na verdade não nasceu para museu, é uma arte que nasceu para ir para as ruas, para virar um pôster, para virar, né, um banner, para ser ostentado em manifestações no Rio, em São Paulo, tal. Uma arte gráfica simples, é um corpo caído,
Na verdade, o corpo é acho que de um traficante, ou de alguém que morava numa comunidade chamado Cara de Cavalo. Ele foi morto por 100 tiros, que, aliás, a hipótese de suicídio deve ter sido aventada, não é? 100 tiros, e aí o Hélio Sica conhecia o Cara de Cavalo, e aí ele escreve a seguinte frase embaixo do corpo cravejado de balas: seja marginal, seja herói. E o que a gente está falando aqui não é de nós ganharmos dinheiro com drogas pesadas ou sei lá, corrupção, ou seja o que for, não é? Mas a questão de a gente conseguir cavar, né, caminhos à margem, né, de sistemas injustos, à margem de dinâmicas que são tóxicas, né? Talvez isso de uma certa maneira, para mim, é um pouco a cara do que a gente está fazendo aqui no Radinho, né? Uma certa marginalidade. Ninguém está querendo aqui ser top, sei lá o que, top qualquer coisa no LinkedIn. Ninguém está querendo aqui ser um influencer com milhões de views, né? Nós estamos criando aqui um nicho à margem para tentar preservar aqui a nossa capacidade de invenção, a nossa capacidade de compaixão, a nossa capacidade de potência. Raríssimos e raríssimos, é essa a minha resolução de ano novo, né? Aumentar um pouco essa minha capacidade de compaixão e, com isso, a minha própria potência alegre, e espero que isso seja inspirador para vocês também. Deixo vocês com sons de uma praça ali na Recoleta, com crianças brincando, passarinhos, aquela vida civil, aquela vida urbana, né, de pessoas convivendo nas ruas, nos cafés, que é a característica de Buenos Aires, que aqui em São Paulo, infelizmente, a gente de uma certa maneira perdeu. Então fiquem aqui com vocês, com um nicho, né, com um espaço de resistência, com um espaço de conexão, traduzido na alegria de crianças e no canto dos pássaros. Um grande abraço e até amanhã.